Oiê, Estúdio Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje a gente vai falar sobre referências e fotos icônicas. Trouxe aqui uma listinha top para você tirar como inspiração para você melhorar a sua fotografia. Até porque, fazer um comentário polêmico aqui, a gente tem visto algumas palestras no mercado, nos congressos, o pessoal mostrando a sua fotografia, mostrando que é premiada, mas sem explicar de onde que veio isso, né? E como que se chega nessa fotografia diferente. Então, a ideia aqui é poder te inspirar e te provocar, não para você fazer igual, mas para você criar a sua própria linguagem fotográfica a partir de referências que façam você refletir sobre o que você quer falar, beleza? Então, vamos começar? Então, beleza, antes da gente começar a falar desse conteúdo, que é super bacana, eu quero falar primeiro dos nossos parceiros e dos congressos que a gente está apoiando aqui. Então, um dos congressos que é nosso parceiro aqui é o Congresso Trocando Ideias da Flávia Perran, que acontece aqui no Rio de Janeiro, vai ser nos dias 3 e 4, estou olhando a cola aqui, dias 3 e 4 de junho, no Recreio dos Bandeirantes. Serão 2 dias de muito evento. Estarei lá no palco com uma palestra muito legal com o Léo Saldanha. A gente vai falar sobre tecnologia, fotografia 4.0, e eu espero que você esteja lá para assistir, para nos conhecer. O evento da Flávia é um dos mais icônicos que tem, diferentes. Ela tem uma energia muito boa e isso passa para o evento. Ela organiza aquilo lá sozinha, é uma mulher, a gente tem que valorizar, e ela só traz gente muito bacana. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, aproveita e aponta aqui para a tela, lê esse QR Code e garante já os primeiros lotes para ficar mais barato para você, beleza? Segundo congresso que a gente apoia é o Revolution. Eu vou viajar para Curitiba, que acontece agora dia 11 e 12 de março, vou lá acompanhar, assistir as palestras com o pessoal. Estarei no palco no Revolution de São Paulo, dias 10 e 11 de junho. Então, se você quiser assistir uma palestra minha, eu vou falar sobre Life Cycle. Como é que é o nome que eu botei? Life Cycle era a minha profissão antes de migrar para a fotografia. Eu vou falar sobre fotografia de acompanhamento infantil lifestyle. Isso, exatamente. Estava tentando lembrar o nome da minha palestra. Olha só que como uma pessoa... É que esse ano eu estou com muitas palestras, entendeu? E aí, cada lugar que eu for, eu vou fazer uma palestra diferente para você que é igual a mim, que gosta de ir a vários congressos, tenha conteúdos diferentes, né? Senão o que acontece é que a pessoa começa a girar vários congressos e está sempre com a mesma palestra, e aí você que compra ingresso para várias palestras acaba assistindo o mesmo conteúdo. Então, se você for no Trocando Ideias, você vai assistir um conteúdo comigo, estou falando de mim especificamente, né? Não posso garantir pelos outros, mas se você for o Trocando Ideias, é uma palestra que eu vou fazer com o Léo Saldanha. Se você for o Revolution São Paulo, é outra palestra sobre fotografia de família. E se você for ao Infoco, que é em Nova Iguaçu, vai ser uma palestra sobre retratos, beleza? O Infoco ainda não tenho as datas aqui, porque eu estou esperando a Fernanda fechar direitinho o cronograma para poder divulgar para vocês. Mas o Infoco é também um evento que eu sempre divulgo, um evento muito bacana que apoia muito o Rio de Janeiro. Então, voltando ao Revolution, ele vai estar presente em 4 cidades: Curitiba, 11 e 12 de março, São Paulo, 10 e 11 de junho, Goiânia, 12 e 13 de agosto, e Belo Horizonte, 30 de setembro e 1º de outubro. Então, já aponta a sua câmera para a tela, lê o QR Code, acessa o site, dá uma olhada nos palestrantes, nos conteúdos, sempre muitos palestrantes, bastante coisa, bastante informação, uma feira grande para você poder acompanhar. O Isaac é um querido, que é o organizador desse evento. Então, se você ainda não conhece, vale a pena você conferir. E para a gente começar, falta pouco, estou criando suspense, né? Mas não, é porque eu preciso dar os recadinhos antes, senão depois eu entro no assunto, me empolgo e esqueço de falar as coisas para vocês. Eu queria agradecer aqui as cidades que têm mais ouvintes no canal. Estava dando uma olhada no canal hoje, vendo quem acessa mais, quem escuta mais a gente. E aqui eu trouxe as top 10 que estão com a gente e quero agradecer aos ouvintes dessas cidades: São Paulo, em primeiro lugar, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Campinas, Manaus e Goiânia. Obrigada pela audiência, espero que vocês tenham curtido tudo que vocês já viram por aqui.
Espero que vocês comentem também os episódios, o que você mais gostou, o que você gostaria de ouvir, quem você gostaria que eu trouxesse aqui para conversar, para vocês conhecerem, tá bom? Isso é super importante pra gente. Então, lembra de seguir o canal, de curtir os vídeos e também de indicar para os amigos, inimigos, né? Fotografia é bom para todo mundo. Então, agora sim a gente vai entrar no conteúdo para valer. Então, agora a gente vai começar com as referências. Eu trouxe bastante mulheres aqui para apresentar para vocês. Pode passar, peixe. A gente vai começar com a Annie Leibovitz. Pode passar. Essa é a Annie Leibovitz. Ela nasceu em 1949, Estados Unidos. É uma fotógrafa super famosa. Fotógrafa de moda, de revista, super antenada, apesar dela já ter lá os seus 70 blaus, né, anos, ela continua muito ativa e ela colabora com algumas marcas, por exemplo, a Google, que tem o seu celular, né, o Pixel, que nem é muito conhecido aqui no Brasil, mas é um celular que vem melhorando a cada ano. Ela é uma das colaboradoras da Pixel, desse celular. Desde o primeiro protótipo, ela trata da parte de fotografia. A gente sabe que as marcas de celular, de smartphone, estão cada vez mais investindo nas câmeras, na fotografia. É uma concorrência grande. Eu dou aula de fotografia para celular para algumas clientes e não sei se vocês sabem, mas a marca que mais evolui é a Xiaomi. A gente acha que é o iPhone, mas não é. Nem a Samsung. A Samsung e o iPhone estão sempre correndo atrás da Xiaomi. E a Google está correndo atrás também para ver se alcança esse mercado. Aqui eles não são muito conhecidos, não fazem muito barulho, mas quem sabe um dia. E só de ter uma fotógrafa desse tamanho trabalhando com eles, você já consegue perceber a importância que eles dão para isso, né? Mas voltando para a Annie Leibovitz, ela é uma retratista, então por isso eu tenho ela como uma grande referência. Ela tem trabalhos icônicos para várias revistas, como Rolling Stones. Ela fez a última foto do John Lennon antes dele ser assassinado. Ela tem fotos e uma linguagem que eu acho também que é muito forte, que vocês vão ver. Pode passar, peixe, o slide? Então, aqui ó, uma foto da capa da Rolling Stones com o John Lennon, foi a última foto dele, e a Yoko, que era a mulher dele. A Whoopi Goldman, que é uma atriz que fez vários filmes muito icônicos e famosos também, nessa banheira de leite. Pode passar. E retratos assim para revistas. Dá uma olhada na cor, na temperatura de cor que ela usa. As fotos dela são não todas, mas muitas são voltadas para esse tom mais azul, mais melancólico. Eu amo isso, acho lindo demais. E ela continua fotografando, pode passar. Por exemplo, aqui são fotos recentes dela, com fotos para a capa da Vogue, com a Zendaya, por exemplo. Veja que ela sai um pouquinho para uma coisa mais quente na capa, mas ela continua mantendo a linguagem dela também com essas fotos mais azuladas. Retratos muito bem executados, né? Pode passar. Foi muito, voltou. Isso. Em seguida a gente tem o Chemados. Ele é da Espanha, nasceu em 1958. Esse cara é muito criativo, muito criativo. Toda vez que eu vejo as fotografias dele, eu fico pensando, caraca, qual é a fonte que esse cidadão bebe, né? Porque é muito incrível, é muito artístico. Pode passar, peixe. Então a gente tem a primeira desse relógio, que parece uma linha de trem, né? Pode passar. Essa da gaiola com a nuvem, acho sensacional. Não tá com uma boa qualidade não, porque eu peguei essa imagem da internet. Mas dá para entender, pode passar. Foi muito isso. Essa do espelho. Mais uma. Ele brinca muito com, por exemplo, essa da escada também é maravilhosa. Eu fico horas ali olhando essa foto. Eu não sei os tamanhos que elas são. Eu nunca vi uma exposição dele ao vivo e a cor. Não sei que tamanho que fica essa fotografia, mas eu acho sensacional esse tipo de registro que ele executa. Pode passar. Essa também da impressão digital, ó, linda. Aqui não tá com uma qualidade boa, mas se você pesquisar na internet você vai ver.
Pode passar. Essa da lâmpada. Mais uma. Foi, pode ir. Em seguida, a gente tem o saudoso Evandro Teixeira, que esteve aqui com a gente no podcast. Não sei se você já assistiu o episódio. Fotojornalista brasileiro maravilhoso, um dos melhores do Brasil, que fotografou durante muitos e muitos anos para o JB, mais de 40 anos para o Jornal do Brasil. Fotografou ditadura, fez fotos icônicas que que gerou um legado para a nossa história, não só para a nossa, como para o Chile, por exemplo, também, porque ele fotografou a ditadura do Chile. E a gente só tem a agradecer a presença iluminada desse ser que passou por aqui pela Terra, em especial aqui no Brasil, que realmente deixou um legado incrível. Esse legado hoje está sendo cuidado pelo Instituto Moreira Salles. Eles fizeram 2 exposições, 3 eu acho que ele foi para o Chile também. Ele fez a exposição sobre o último livro que ele lançou, que era sobre a ditadura no Chile, 1973. Uma exposição lindíssima. Eu não via de São Paulo, mas eu tive a honra de conseguir visitar a exposição que foi feita aqui no Rio, no CCBB. Trabalho impecável, fotos impressas em tamanhos gigantescos, lindo o trabalho dele, e felizmente ele conseguiu vivenciar isso, né? Porque às vezes vocês vão ver aqui que no material tem algumas fotógrafas que elas só foram reconhecidas depois que morreram. E elas não tiveram a chance de receber esse reconhecimento em vida. Isso é muito triste. E o Evandro teve a sorte de conseguir publicar vários livros muito legais sobre o trabalho dele e de poder acompanhar também essas exposições. Instituto Moreira Salles, inclusive, quero agradecer aqui em nome do mercado fotográfico pelo trabalho que vocês fazem em relação à fotografia, de como vocês cuidam da nossa fotografia. Eu tive a honra também de receber o Sérgio Burg aqui, que é um dos diretores, né, coordenador de fotografia do Instituto, e ver a paixão que ele tem pela nossa profissão, isso é maravilhoso. Então, passa aí, Peixe, para a gente ver. Primeira foto é uma foto icônica do Evandro, da época que ele trabalhava para o JB, onde ele faz esse registro. Ele era muito próximo, ele fazia muitos retratos para o jornal, para a coluna do jornal, e conseguiu fotografar essas 3 lendas que estão aí, né? Acho que é o Drummond, o Chico Buarque e esqueci o nome do meio. Como é que é o nome dele? Antônio, Jobim. Isso. Sou ruim de nome, gente. Até para os famosos. Pode passar. Essa foto o Evandro comenta aqui no episódio, então se você quiser conhecer essa história, é muito legal, de uma das visitas da Rainha Elizabeth aqui no Brasil, que acho que ela estava em São Paulo, saindo de uma visita, entrando no carro, ele conseguiu essa brecha para fotografar. Depois ele levou um tapa do segurança, se machucou por causa disso, e é legal demais ouvir a história por ele, né? Então, se você puder assistir o episódio, assista, porque ele fala dessa foto. Pode passar? Essa imagem é uma imagem do golpe aqui no Brasil, ali em Copacabana, no Forte de Copacabana. Ele foi o único que fez o registro lá, e eu vi esse quadro impresso no hall da casa dele, assim, mas muito incrível ver a foto impressa, sabe? A gente consegue enxergar vários detalhes que aqui na TV a gente não consegue perceber. Então, trabalho impecável do Evandro. Pode passar. Esse é um dos momentos do enterro do Neruda, lá no Chile. O Evandro foi o único fotógrafo que registrou o momento da morte dele no hospital. Aqui, claro, já tinham outros fotógrafos e outras mídias, já no momento do enterro, né, da caminhada para o enterro, mas o primeiro a registrar foi ele, e essa foto é muito, muito emblemática. Pode passar.
Essa é uma foto que foi feita aqui no Rio de Janeiro, sobre o abaixo à ditadura, né? E essa foto é muito incrível, a nitidez que ela tem, a profundidade de campo que ela tem, e a quantidade de pessoas que você reconhece, pessoas conhecidas que a gente tem hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, que você vai dando zoom e você vai vendo as pessoas ali. E na exposição que teve no CCBB, da ditadura de 1973, eles colocaram essa foto impressa em tamanho gigantesco, então você via as pessoas assim perfeitamente, assim, é muito bacana, assim, gente, não sei se vocês frequentam exposição fotográfica, mas é uma outra experiência e eu acho que todo mundo deveria assistir, principalmente visitar o site do Instituto Moreira Salles, do CCBB, do Espaço Correios, de várias ou instituições da sua cidade que tenham exposições frequentes de fotografia para você frequentar. É muito legal, enriquece muito o nosso repertório. Pode passar? E aqui eu trouxe um print do site, se você não tiver na sua cidade como você acessar um desses museus, se você estiver distante, numa região mais interior do Brasil, entra no site do Instituto Moreira Salles, eles têm um vídeo dessa exposição 1973, da exposição que foi feita lá no IMS de São Paulo, e é um vídeo 360 imersivo, então você consegue, isso aqui foi só um print que eu fiz, mas você consegue entrar e passear pelas galerias ali, ver os quadros de perto, afastar, andar pela exposição como se você estivesse lá. É muito legal, então vale a pena você pesquisar aí no Google Instituto Moreira Salles e dar uma conferida nessa exposição do Evandro, que ficou linda demais. Outra referência que eu tenho muita vontade de trazer aqui, se Deus quiser, esse ano eu vou conseguir, é o João Roberto Ripper. Para mim, ele é um dos melhores do Brasil. Super, e eu acho que não é tão conhecido assim, sabe? A gente que é do Rio de Janeiro conhece, os fotojornalistas em geral conhecem, mas eu não sei se o mercado de fotografia de eventos sociais, conhece a figura do Ripper, que é um cara super humano e que tem um trabalho incrível. Ele fotografa povos indígenas, os quilombolas, tem um trabalho documental muito forte, fotografou durante muitos anos a Maré, é um dos responsáveis pela criação da Escola de Fotografia Popular, que hoje já formou milhares de fotógrafos incríveis, né? Então, ele tem nossa, você nem tem nem palavras para falar do Ripper, e só vocês conhecendo e ouvindo a maneira como ele trata com a fotografia para entender. Ele tem um workshop chamado Bem Querer, que é lindo, e eu fico muito emocionada de saber que existe uma pessoa como ele trabalhando com fotografia. Essa é uma das fotos que eu acho mais bonita do trabalho dele, e eu lembro que teve uma época que eu fiz uma entrevista com ele. Eu tenho essa entrevista em casa, acho que eu vou botar aqui no canal para vocês assistirem. E nessa época eu fazia muitos estudos de referência fotográfica, eu tinha uma brincadeira com um amigo que é fotógrafo, que é o Luiz, que ele mandava uma foto de alguém e falava assim, essa foto te lembra qual foto? Às vezes me lembrava um quadro, ou uma foto de um outro fotógrafo famoso, de uma foto icônica. E essa foto era uma foto que o Café, que é um professor que é queridíssimo também, que já trabalhou comigo lá na escola de imagem, que ele colocava no material. Então, a primeira aula do Café, ele sempre apresentava o Ripper, e uma forma de expressar o agradecimento que ele tinha pelo profissional, que é o Ripper, e mostrava essa foto. E aí, eu, vendo essa apresentação dele, lembrei de uma outra foto que vai aparecer aqui na apresentação, que é uma foto da Francesca Woodman, só que a Francesca tem uma pegada um pouco diferente da do Ripper, e eu falei, nossa, será que o Ripper tem ela como referência imagética, né, para gerar esse tipo de imagem? E aí, quando eu fui entrevistar ele, eu perguntei se era uma referência,
E ele falou que não, que podia ser algo inconsciente, que isso pode acontecer, né? De tanto a gente visualizar uma imagem, pesquisar, na hora que a gente está fotografando, pode ser que isso aconteça, né? Porque a gente está fotografando com a nossa bagagem cultural e a nossa experiência de vida. Mas que ele não tinha isso em mente. Aí ele explicou a história, ele falou que essa senhora era uma senhora que tinha passado por uma situação um pouco difícil, um pouco delicada da história que ele estava contando ali. Eu não vou entrar nos detalhes porque eu quero que você assista o vídeo que eu vou botar aqui depois da entrevista onde ele tem o poder de fala sobre essa imagem. E essa menina que aparece no vulto era a neta dela e que tinha um horário que essa neta dançava para a avó. E aí ele quis fazer com baixa velocidade para que a menina não fosse reconhecida nesse trabalho que ele estava realizando. Mas ficou muito parecido com a foto da Francesca, que vai aparecer aqui em seguida, eu vou lembrar para vocês qual é, tá? Pode passar. O Ripper sempre fotografou muitas causas sociais, então, embora a gente acredite que isso seja muito surreal o que eu vou falar, mas ainda existem muitos lugares do nosso Brasilzão, né, que tem o tamanho de um continente, o trabalho escravo, pessoas que trabalham que não têm carteira assinada, que estão num esquema de que ela entra lá e o cara começa a cobrar a comida, o café, a moradia, e ele fica nesse círculo vicioso e não consegue sair. E numa dessas coberturas que ele estava fazendo, o Ministério do Trabalho abordou um lugar desse, e aí gerou essa carteira de trabalho para todo mundo que estava lá, que não tinha documentação, e ele fez esse registro desse senhor. Todo feliz, né, com esse resultado. Pode passar. Olha, foto lindíssima também, está com baixa qualidade que eu peguei na internet. Pode passar. Esses são os retratos do Ripper, que são muito lindos também. Essa foto da direita, com a criança no trabalho das carvoarias, ele ganhou um prêmio Pipa com essa foto. Essa do meio eu acho linda demais, você fica seu olhar fica circulando pela foto, né? Porque a mulher está olhando para a gente, mas o pai está olhando para a criança está olhando para ele, você fica passeando ali pela imagem um tempo. O Ripper tem esse trabalho de fotografia documental, uma referência para ele é o Eugene Smith, que também foi um fotógrafo que tinha tinha a fotografia como ferramenta para denúncia, para questões sociais que ele queria que fossem resolvidas, e o Ripper também tem esse trabalho muito forte. Pode passar. E aí vem a Francesca Woodman. A Francesca, ela veio a falecer muito cedo, ela sofria de depressão, uma jovem que fez muito autorretrato, um trabalho fortíssimo e que é reconhecido até hoje. E numa dessas crises de depressão, ela pulou do telhado e veio a falecer. O trabalho dela é muito voltado... Pode passar? O trabalho dela é muito voltado para autorretrato e trabalhos com baixa velocidade. Então ela está sempre na cena, tem muito nu e muito essa questão do rastro da velocidade. Passa mais uma. Mais uma, por favor. Ó, tá vendo? Ela é exemplo em vários sites sobre essa questão com a baixa velocidade. Pode passar. Essa foto eu acho muito legal, lembra muito um quadro. Pode passar. E eu não botei a foto aqui. Poxa, dei mole, muito mole. Ah, não, perdão. Volta para mim, por favor. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aí. Então, a foto que eu estava falando que me lembrava a foto do Ripper
é essa primeira da esquerda, onde ela está sentada numa cadeira e tem um vulto de uma mulher pendurada ali na porta, que não dá para reconhecer quem é. Nas duas imagens é ela, tá? É uma montagem, que aí eu não sei como é que ela fez isso na época com o filme, mas foi essa foto que me remeteu à foto do Ripper. Então, quando a gente fala de lembrança, de referência, a gente está falando de referências de composição, não necessariamente que tem que ser igual. Se fosse igual, seria uma reprodução e não uma releitura, tá? Pode passar. Em seguida vem a Diane Arbus. Aí, Diane Arbus, Estados Unidos também, nasceu em 1923, veio a falecer em 71. Ela já morreu um pouco mais velha do que a Francesca, mas também ela sofria de depressão e também se matou. Ela era casada com um fotógrafo, vivia à sombra dele, acho que ele trabalhava com moda, e em seguida ela era assistente, e em seguida ela começou a fotografar para ela e começou a fotografar os conteúdos dela. Pode passar? A Diane fotografava... A gente sabe que a gente fotografa aquilo que nos chama atenção, né? O próprio Eric Down esteve aqui e comentou que a gente está o tempo todo influenciando a leitura do espectador, porque a gente está passando a nossa visão do mundo. E a Diane tinha uma visão de mundo muito questionadora, de fotografar aquilo que lhe chamava atenção, e sempre coisas que eram muito diferentes do padrão da época. Pode passar? Aí, ó. Mais uma. Isso. Aí a gente chega na Cindy Sherman. A Cindy Sherman é uma fotógrafa que está no mercado ainda. Está sempre em muitas galerias, muitos museus. Ela trabalha basicamente com autorretrato, mas autorretratos sempre muito diferentes e que sempre foram muito questionadores, sempre trouxe muita reflexão. Ela é de 1954, Estados Unidos. Passa uma, por favor. Então, ela sempre brincou muito com essas produções. As fotos dela sempre tiveram muitas produções de maquiagem. Às vezes ela coloca eu não trouxe aqui, mas ela coloca uns peitos postiços, uma bunda, umas coisas mais críticas que ela faz aos Estados Unidos, dessa coisa da beleza, da busca pela beleza, dos concursos de Miss. Ela sempre teve uma brincadeira bem forte em relação a isso. Pode passar. Aqui é uma foto de uma galeria onde tem as fotos dela impressas. Muitas são bem icônicas e ela faz muito sucesso. Passa uma. Aqui também é outro trabalho que ela realizou. Eu não sei se vocês já fizeram autorretrato, mas eu tive isso daqui é uma releitura de um quadro, né? Se você conhece história da arte, você vai reconhecer qual é o quadro. Então teve uma época que ela também fez uma brincadeira com isso. E eu não sei se você já trabalhou com autorretrato, se você já fez autorretrato alguma vez. Eu tive um professor que ele dava o curso, era um curso sobre referências fotográficas. Ele apresentava os fotógrafos, explicava a história dos fotógrafos, e a gente tinha como exercício fazer um trabalho de reprodução ou de releitura que lembrasse, né, o trabalho desses fotógrafos. Uma das fotógrafas que ele passou para a gente foi a Cindy Sherman, a outra foi a Diane Arbus, e eu achei na época que o mais fácil seria fazer o trabalho sobre a Cindy Sherman, e na verdade, para mim, no final, foi o mais difícil. Era muito difícil me fotografar, criar essas ideias diferentes. Assim, nós somos muito críticos com a nossa imagem, e foi um desafio, viu, fazer isso daí. Mas saiu, consegui entregar. Pode passar? Olha, essa é uma das fotos que ela vendeu por 3,89 milhões. É uma das fotos mais famosas dela, e é uma das fotos
mais caras que já foram vendidas até hoje, tá? Tem uma do Andrés Gursky, tem outras que surgiram depois, mas essa é uma das mais caras. Então dá para perceber que ela é uma das fotógrafas bem reconhecidas nos Estados Unidos e com um trabalho bem fundamentado. Pode passar? Em seguida vem a Dorothea Lange. Dorothea Lange foi uma fotógrafa dos Estados Unidos que documentou... Passa um, por favor. Que documentou os Estados Unidos para a Farm Security Administration. Estados Unidos, só aqui no Brasil que a gente não dá muito valor para a nossa história, né? Mas eu acho que nos outros lugares, pelo menos a grama do vizinho lá é mais verde, olhando daqui, eu acho que eles valorizam um pouco a história e reconhecem o que passaram. Então teve uma época, na época da depressão dos Estados Unidos, que o governo contratou fotógrafos e espalhou os fotógrafos pelos Estados Unidos para que eles registrassem essas questões que estavam acontecendo com os agricultores e com essa grande depressão. E a Dorothea Lange foi uma dessas fotógrafas. Inclusive, se você colocar no Google Farm Security Administration, FSA, Estados Unidos, você acha a biblioteca que tem ainda nos Estados Unidos com esse material, não só da Dorothea, como de outros fotógrafos. E na época que eu pesquisei, você podia filtrar por fotógrafo, por região, por ano. Era bem legal, assim, a biblioteca deles. Assim como a gente tem na nossa Biblioteca Nacional como pesquisar as fotografias de Dom Pedro, da coleção de Dom Pedro, eles também têm esse material lá, só que com muitas imagens e muito rico. E ela ficou famosa na época por causa dessa foto. Essa foto virou uma foto icônica e viajou o mundo todo, está em quase todos os livros de referência fotográfica. Para gente que está começando a estudar fotografia, é uma das fotos que sempre aparece. Pode passar. Foi muito... Aí, ó. E aqui tem na verdade, para ela chegar naquela foto, ela fez uma sequência de fotos, né? Então, ela primeiro viu essa cena da esquerda, e em seguida ela foi se aproximando até ela chegar naquela foto que virou a foto icônica. Pode passar? Ela também registrou outras famílias que estavam saindo de uma região para outra por conta dessa depressão. Essa foto também foi uma foto que rodou muito. A cara da mulher é assustadora, né? Eu fico um tempão imaginando o que estava acontecendo ali, se ela era drogada, se ela estava só em estado de choque, o que estava rolando ali. Mas você fica viajando na história. Em seguida vem a Vivian Maier, também dos Estados Unidos. A gente tem muito conteúdo dos Estados Unidos, né? Eles sempre divulgam muito e chegam muito aqui para o Brasil. A Vivian foi uma das fotógrafas, assim como a Francesca, que ficou famosa depois que morreu. A Vivian era uma babá e ela fotografava por hobby. E o que aconteceu? Ela faleceu sozinha, não tinha família. As coisas dela foram doadas. Não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas eu sei que as coisas dela foram leiloadas. O governo, sei lá, recolheu e tudo foi leiloado. Ela era uma pessoa que colecionava muitas coisas, era uma acumuladora. Então, o apartamento dela tinha milhares de jornais, tinha muita coisa, muito conteúdo, e tinha muitos filmes, muitos rolos de filme não revelados. E aí, num desses leilões, um rapaz comprou essa caixa de rolos de filme e revelou e descobriu que ela era uma super fotógrafa. E dali ele gerou livros sobre a história dela, tem um documentário sobre a história dela, que passa, acho que no Amazon Prime. Pode passar. Acho que eu botei o endereço aqui do documentário. Esse daí, ó. Procurando Vivian Maier. E aí, esse documentário já ganhou vários prêmios, tá vendo? Tem os selinhos ali embaixo dos prêmios.
e tá na Amazon Prime, e aí você consegue ouvir um pouco da história. Eles entrevistaram crianças que hoje são adultas, que ela foi babá, clientes, pessoas próximas, aí as pessoas contam como é que ela era. E o trabalho dela, ela era uma fotógrafa de rua, né, que a gente chama, que executava uma fotografia de rua. O trabalho dela é lindo. Passa mais um, por favor. Olha, uma das fotos que ela era aquele meio que voyeur, né? As pessoas estavam na rua e ela estava fotografando sem que as pessoas percebessem. Algumas pessoas percebiam, pode passar. Ó, tá vendo? A senhora viu que ela estava fotografando. E aí ela fotografa o casal passeando de charrete. Então, é um olhar muito... Eu acho muito bonita a fotografia dela. Não sei o que ela queria armazenar com aquilo ali, mas como ela era uma colecionadora, talvez ela quisesse só memórias de histórias que passaram pela vida dela, né? Tinha muita foto de criança também, provavelmente as crianças que ela cuidava. Ela fazia muita foto de reflexo também, então ela se fotografava. Isso é bem legal. Vale a pena assistir o documentário, gente, é muito bacana. E, para finalizar, eu queria falar da Valda Nogueira. A Valda já foi citada aqui no podcast várias vezes, por vários fotógrafos e fotógrafas que eu entrevistei. Eu não tive a sorte de conhecê-la, nem conhecia o material fotográfico da Valda, mas da última vez que eu tive uma indicação sobre ela foi no episódio do Eric, e o Eric falou com tanta paixão e tanto carinho da Valda, coisa que eu já ouvi muitas vezes, inclusive a última turma de fotografia da Escola de Fotografia Popular que se formou agora, tinha o nome da Valda, como em homenagem, e aí me bateu a curiosidade de conhecer o trabalho dela para poder trazer para vocês aqui como referência. A Valda faleceu aqui no Rio de Janeiro por um acidente, ela foi atropelada por um ônibus, e ela era jovem ainda, tinha muita coisa para cuidar. Ela, visivelmente, olhando a fotografia dela, a gente sabe que tem uma referência muito forte do Hipper, e realmente todos que elogiaram ela e falaram do trabalho dela tinham razão. São fotos muito bonitas, belíssimas, que tocam mesmo o nosso coração, são atemporais, faz a gente se questionar de várias coisas. Ela tem muita fotografia, inclusive se vocês quiserem ver um pouco do material dela, no site da agência Farpa, que é a agência que o Eric trabalha, tem conteúdo, e inclusive algumas fotos eu peguei de lá, tem conteúdo do trabalho dela, vale a pena você consultar para conhecer mais o trabalho da Valda. E ela tem muitas fotos de criança, tem uma doçura, uma delicadeza ali, uma gentileza nessa fotografia que ela executa, que eu acho que é uma boa referência para todo mundo. Então, olha aí uma das fotos que eu peguei lá do site. Eu não vou saber contar a história, tá, dessa foto, mas eu achei de um trabalho muito delicado, assim, muito bonito. Pode passar? Tem muitas questões documentais também, trabalhos com mulheres. Ela era muito próxima do Hipper, o pessoal fala que ela chegou a viajar para alguns projetos com o Hipper, então faz todo sentido essa influência. Essa foto eu acho linda demais, tem uma força, né? E ela também tem uma linguagem visual de composição muito parecida com a do Hipper também, de estar próximo, de ter sempre elementos bem próximos da lente. Isso vem do Hipper, que vem da referência dele, do Eugene Smith. Inclusive, o Eugene Smith eu não coloquei aqui, mas é uma super referência para vocês pesquisarem. Tem um filme sobre ele, onde o Johnny Depp foi o ator principal, que está no Globoplay, vale a pena você assistir, que se chama Mina Mata, que é uma das histórias de trabalho que ele cobriu. São trabalhos sociais bem fortes. Pode passar. Ela também fazia trabalhos documentais do bate-bola.
Olha lá as crianças de novo, tá vendo? Tem sempre as crianças inseridas ali, um trabalho documental muito forte, as mulheres, lindo, assim, lindíssimo o trabalho, faz todo sentido o que todo mundo comentou. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse material, hoje foi mais curtinho, mas a ideia realmente era poder trazer referências distintas aqui para vocês. Desculpa. Para que vocês tivessem um repertório grande de referência. A ideia não é, de novo, que você copie as imagens, mas que você procure dentro de você aquilo que fala mais forte. Então, a gente vê pelo trabalho dessas pessoas aqui, todas, que elas estavam trabalhando com coisas muito próximas à realidade delas e ao que elas queriam falar. Então, o que você quer falar com a sua fotografia? Eu sei que quem consome muito aqui o nosso conteúdo tem um trabalho de fotografia comercial, eu sei que a gente tem protocolos, checklists, coisas para entregar para o cliente, mas a gente não precisa entregar só isso. A gente pode colocar o nosso tempero ali também e colocar as coisas que fazem sentido para a gente. Todas as vezes que eu vou trabalhar com retrato, eu procuro fazer um trabalho que eu consiga entregar a expectativa do cliente, mas que eu também consiga entregar a minha expectativa, nem que seja para gerar só uma foto que eu vá usar para mim, sabe? E aí eu entrego aquilo ali também, aquilo é o meu diferencial e aquilo faz sentido para mim. Se a gente faz sempre sempre a mesma coisa, como uma fórmula, como uma padaria, sabe, que está sempre fazendo o mesmo pão, chega uma hora que a gente fica cansado daquilo ali. E aí a fotografia começa a perder um pouco do seu brilho. Então, se você acha que você não consegue fazer isso no seu trabalho comercial, então procura um trabalho autoral para te alimentar, para que você tenha sempre o seu olho brilhando em relação à fotografia. Se você conseguir incluir isso no seu trabalho comercial, melhor ainda, porque aí você vai conseguir criar uma linguagem só sua. Porque hoje o que a gente vê muito é mais do mesmo, sabe? São várias pessoas executando o mesmo tipo de fotografia, a mesma composição, a mesma luz. E aí, como é que você se diferencia, sabe? Eu sei que alguns clientes não conseguem perceber essa diferença, mas você percebe, seus colegas percebem. E se você quer evoluir, se você quer se tornar diferente, se você quer sair da luta do preço, você tem que pesquisar e fazer alguma coisa diferente. Então, pega um papel, vou fazer um exercício aqui, ó. Pega um papel em casa e lista 20 coisas que você gosta. E essas coisas não precisam estar relacionadas à fotografia em específico. Eu gosto de café com leite, água gelada, dia de chuva, vento, flor. E vai escrevendo as coisas que são simples e que te agradam, que você gosta. Se você tem memória afetiva com cheiros, se você tem memória afetiva com o paladar, o que você gostava de fazer na sua infância, o que você gosta de fazer hoje, quais são os seus maiores hobbies, onde que você se sente mais feliz, se é quando você está escutando uma música, que tipo de música, se é livro, coloca isso tudo no papel, faz uma nuvem de palavras das coisas que você gosta e tenta inserir isso no seu trabalho. Quer ver um exemplo? Se você entrar no meu perfil, eu tenho 2 perfis, porque eu antes misturava tudo e as pessoas começaram a ficar confusas em relação ao trabalho. Então hoje eu tenho um perfil chamado Ana Campbell Foto, que aí ali eu coloco os meus trabalhos comerciais, de retrato, corporativo e de marca pessoal. E eu tenho um chamado Ana Campbell Art. Esse eu coloco as minhas preferências. Não tem muitos seguidores lá, mas lá estão as coisas que eu quero falar e que eu criei para mim, sabe? Então tem fotografia de teatro, que geralmente é uma coisa que eu curto fazer, mas que não é um trabalho comercial frequente. Tem os meus retratos com os atores, e geralmente nesses retratos tem muita coisa envolvida do que eu gostaria de passar.
Teve uma época, inclusive, que eu fazia muitos ensaios. Toda semana eu saía com um fotógrafo amigo meu para fotografar um modelo, uma atriz, e a gente montava umas ideias assim de fotografia que a gente queria executar. Fizesse chuva ou fizesse sol, a gente ia fotografar, tá? Aí a gente só adaptava a locação, dependendo da temperatura do lugar, de como que as coisas estavam no dia, mas a gente ia fotografar. E aí, eu sempre gostei muito de flores, então eu sempre levava flores para fazer as coisas. Teve uma época que a gente fez com tinta, então tudo isso me alimentava para eu conseguir fazer o meu trabalho comercial sem ser uma coisa maçante, chata, monótona e mais do mesmo, beleza? Então, espero que você tenha curtido. Se você quiser escrever aqui suas referências também de fotografia, de fotógrafos que você gostaria que eu mostrasse aqui, pode escrever aqui nos comentários, que eu vou adorar conhecer e trazer. Pode ser que seja alguma referência que eu conheça também, que eu não tenha dado tempo de trazer hoje. E lembra de se inscrever no canal, curtir, comentar, indicar para os amigos. Escreva aqui para mim, para eu saber que você está ouvindo, que você está aqui com a gente e que a gente está tendo uma troca, tá bom? Até a próxima!